1 de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 12. Coloque a mão na altura do seu coração, por favor. Jesus, obrigado por este dia de Santa Ceia. Obrigado porque nós viemos aqui trazer um recado que era sobre a quarta filha de Zelofeade, mas não é isso que o Senhor quer que a gente prega, Jesus. Nós vamos pregar sobre sacudidos. O Senhor sabe o tanto que o Senhor falou comigo, Jesus, quando ali, meu Pai, ontem quando eu vi esse vídeo, na hora o Senhor ministrou no meu coração o que deveria ser pregado. Por isso eu peço a Ti, para que o Senhor ministre nos nossos corações essa palavra. E que não fale um homem, mas que o Seu Espírito Santo nos conduza. E que o Teu Espírito Santo, meu Pai, coloque sobre nós, Jesus, uma grande obra. E nós sabemos que essa grande obra, meu Pai, ela será, meu Pai, para a salvação, para a libertação e para a bênção, em nome de Jesus. Amém? De novo, bom dia! Bom dia! Sacudidos, diz assim, ó. Amados, não estranheis, não achem estranho, né? A ardente prova, o sacode que vem sobre vós, para vos tentar. Como se coisa estranha vos o que, igreja? Acho que a Bíblia ela foi escrita naquela linguagem, mas tem várias traduções que trazem o mesmo entendimento. Mas aqui o apóstolo Pedro ele está dizendo que às vezes é necessário a pessoa ser sacudida, irmão. Não entenda que o pastor é errado. Quando eu falo sacudido, vem um monte de coisa na minha cabeça. Mas eu acredito que você vai me entender para não achar que eu estou ficando maluco aqui. Quando você vai pegar um suco ali na prateleira lá, a caixinha de suco. Um exemplo, você levar para sua casa para você tomar. No rótulo vai estar escrito, antes de você ver, você tem que fazer o quê? Agitar, balançar ou sacudir ali o que for. Por quê? A polpa, o gosto está onde? Está onde, igreja? Tem gente que você nunca vai saber verdadeiramente o real valor dela, o tanto que ela nasceu para vencer, se antes ela não for sacudida, irmão. Tem gente que está aqui hoje, e eu estou dizendo agora como homem de Deus, não entendo o pastor errado, não entenda mesmo o pastor errado, eu passei esse vídeo para você entender, que não está conseguindo compreender o porquê de algumas coisas. Você não precisa entender mesmo. Você só precisa, de uma certa maneira, permanecer firme, que Deus sabe o que Ele está fazendo. Pastor, mas é para quê? Ou por que Deus faz isso? Versículo 13, que você vai entender, ó. Continuação do verso 13, ó. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de quem? Sabe o que está dizendo ali? Que às vezes quem é que te sacode? Vamos lá, gente. Que às vezes quem é que vai te sacudir? Ele mesmo. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de quem? Tem gente que Cristo está pegando e está fazendo assim, ó. Tem gente que Cristo está falando assim, tem muita coisa boa que está escondida ali, deixa eu agitar. Não entendo o pastor errado. Eu não sei nem por que eu estou pregando isso aqui. Mas eu vou pedir um favor. Se a mensagem servir para você, ao menos manda uma mensagem. Eu vou falar, pastor, eu precisava ouvir isso. Porque precisa avivar a nossa fé, irmão. Eu mudei todo o enredo aqui. Já estava programado um estudo para poder falar isso aqui. Deus sabe por quê. Tem gente que Deus está agitando, irmão. Tem gente que Deus está sacudindo. Porque há muito tempo está muito parado e tudo desceu lá para o fundo. Você já não sabe mais o sabor. Você não consegue mais ver o gosto da pessoa. Tá... Cuidado, hein? Tem gente que não foi ainda não, hein? Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis. E o que, igreja? Às vezes a gente passa por isso mesmo. Às vezes Cristo nos sacode, irmão. Mas nos sacode, e eu estou sendo bem sincero para você, é para poder nos colocar de pé. É para fazer fluir de nós a essência verdadeira dele, o gosto verdadeiro de Cristo, o sentimento verdadeiro da palavra. E aí você vai dizer o quê, pastor? Mas, pastor, eu não vou mentir para o senhor, não. A aflição, ela está tanta que a minha condição hoje é de parar, é de deixar de fazer,
é de ir embora. O meu desejo hoje, pastor, é largar tudo. Eu não estou aguentando mais. Aí é um mau sinal. Porque quando Cristo te sacode e você quer desistir de tudo, quer largar tudo, você precisa ligar um sinal de alerta. Você sabe por quê? Olha Lucas 8 para mim, por favor, versículo 13. Por que eu falo? Começou a ser sacudido e está querendo largar tudo, quer largar tudo, já está decidido. A decisão é, pastor, eu vou até parar de ofertar. Eu vou até parar de... Com todo respeito, pastor, eu não sou mais palhaço, eu vou sair dessa casa. Vou sair desse casamento e até da igreja. É um mau sinal. Porque se é Cristo que permite o sacode, por que então que eu vou desistir? É um sinal ruim e eu vou te provar. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Uma vez, porém, que não têm raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam, lá na tela, quando enfrentam o que, igreja? O sacudir e a sua vontade de desanimar, de lutar, de vazar fora, hein? Largar tudo. É sinal que a sua raiz não está profunda. Você quer que eu te prove? Chega numa árvore qualquer que tem lá na sua casa, está pequenininha, e chega naquele coqueiro que está ali de frente. Balança os dois. Você vai ver qual é o que mexe mais, qual é o que sai mais fácil da terra. Raiz profunda, a pessoa permanece. Irmão. Começou a querer vazar fora, provavelmente a sua raiz não está profunda na palavra, hein? Então agora você precisa entender. Deus sacode. Claro que Deus sacode. Mas a sua raiz tem que estar profunda na palavra para Deus fazer, meu irmão, da sua vida um grande exemplo de perseverança e milagre. Aí eu vou te falar um negócio. Tem gente que Deus está sacudindo, hein, irmãos? Pastor, só está ficando doido. Estou ficando mesmo, então. Não sei porque nem que eu estou falando isso aqui. Olha para a tela. Olha para a tela. Efésios 5,14. Pelo que diz, desperta, ó tu que o quer. Olha para o pastor aqui. Tem alguém lá na sua casa, na sua família, que pode desmoronar o mundo que ele não acorda dormindo? Pode? Tem alguém lá? Como é que você faz para acordar essa pessoa? Como é que é, irmã? Vem aqui, Murilo. Vem aqui. Fica assim, ó, dormindo, olhando para lá. Olhando para lá. Soltaram o foguete. Pá, 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 ele não acordou. Foguete. Pá, 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 ele não acordou, tá dormindo. Caiu, sei lá, qualquer coisa. Plá, no chão, ele não acordou. O sono é pesado, é ou não é? Qual que é a única maneira de acordá-lo? Rapaz, você tá perdendo hora, rapaz, você tá perdendo hora. Calma. Tem gente que para Deus fazer essa pessoa ficar de pé, Deus tem que fazer desse jeito aqui, ó. E aí? Você está começando agora a colocar o quebra-cabeça, uma peça na outra. Por que às vezes Deus... Por que Deus está permitindo esse sacode? Porque seu sono está muito profundo. E se você continuar desse jeito, olha o resto do versículo, ó. E levanta-te dentre os... Tem gente que para não morrer, Deus permite o quê? Que a pessoa seja o quê, igreja? O quê, gente? Que do jeito que ela está indo, ela vai para a morte. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te o que, igreja? Esclarecerá. Tem gente que o sono é muito profundo, irmão. Às vezes Deus permite o sacode para fazer com que essa pessoa não morra. Não entenda o pastor errado. Lembra que o Murilo estava ali dormindo? Vamos supor que estava pegando fogo, um exemplo, e o Murilo dormindo. Para ele não ser queimado, aí Deus, ó. Ele já levanta meio tudo assim. Só que tem um porém nessa história toda. Se a raiz não está profunda, o sacode que você leva dá vontade de você largar tudo e desistir. Ontem o missionário pregou a mensagem, o pastor Jaime continuou a mensagem para os pastores. Que mensagem? O Saul tentou cravar Davi na parede com a lança. O Davi desviou por algumas vezes. O Davi nunca quis desistir de ser rei por causa disso. A raiz do Davi estava profunda. Você pode até ser sacudido,
Mas se a sua raiz estiver profunda na palavra, meu irmão, você permanece. Deus trouxe a gente aqui hoje para falar conosco. Ele vai nos colocar de pé em todas as situações. E nós sairemos mais que vencedores dessa batalha, em nome de Jesus. Mas olha para o pastor aqui. Para você não morrer, às vezes Deus está te sacudindo, hein? Pastor, mas me sacudindo como? Ah, é? Às vezes, o sacode vem para você valorizar o que Deus te deu. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo de número 8. Irmão, segura na cadeira aí que o negócio hoje vai voar. Daqui a pouco vocês vão ver, hein? Se prepara, irmão. Se prepara. Só texto agora conhecido. Só coisa conhecida. Só para você entender. Às vezes o sacode vem para se valorizar o que tem, o que temos. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 8. Você lembra da história de Ana? Alguém lembra? Sim ou não, gente? Que a Ana não tinha filhos? Sim ou não, gente? Meu irmão, a Bíblia é fascinante. Toda vez que a gente lê, Deus mostra uma coisa nova pra gente. Presta atenção no que Deus vai nos mostrar agora. Capítulo de número 1, versículo de número 8. É pouca coisa, só pra gente não ficar perdido aqui. Eu vou até pedir para vocês, prestem bastante atenção, porque agora você vai conseguir compreender o porquê que às vezes Deus sacode a gente. Primeira coisa de hoje, Deus sacode às vezes para a gente aprender a valorizar o que a gente tem, hein? Presta atenção no que você vai ouvir, hein? Gente, eu já estou indo para mais da metade do culto, hein? Já estou indo já para o final do culto, hein? Sério, pastor? Sério? Presta bastante atenção no que você vai ouvir, ó. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ô Ana, por que choras? E por que não comes? Para quem não sabe, a Ana não tinha filhos, viu, gente? A Penina, que era a outra mulher lá do Eucana, do marido dela, tinha filhos. E ficava enchendo a paciência dela, eu já te falei isso aqui. Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Atenção no que ele vai falar agora, ó. Não te sou eu melhor do que o que, igreja? Eu sempre me perguntei por que o Eucana falou para Ana isso aqui. Você tá chorando, você não come. Eu não sou melhor para você, Ana, do que 10 filhos? Olha para o pastor, olha para mim. Não fica triste, nem acha que eu estou inventando a doutrina. Para ele falar para ela que ele era melhor do que 10 filhos para ela, ele já tinha dado para ela porção dobrada, um monte de coisa. Amava ela. Aí eu vou te falar uma coisa. A Ana valorizava o Eucana como deveria valorizar? Às vezes, irmão, marido, ou às vezes esposa, o sacode que você está tomando na vida agora é para você aprender a valorizar verdadeiramente gente que deveria ser valorizada dentro da sua casa. Não entenda eu errado. Pergunta para minha mãe aqui. Mesmo nas baladas, nas coisas erradas, eu nunca deixei de ser um filho bom para minha mãe. Nunca deixei. Pergunta para ela. Liga para ela lá e pergunta para ela. Já apanhei calado e deixando ela bater. Nunca levantei. Estou falando a verdade para você, a voz da minha mãe. Sempre reconheci a soberania dela como mãe e a bênção que ela tem da parte de Deus para mim. E se eu não respeitasse, eu não teria bênção, porque a Bíblia diz isso aí. Só que olha para o pastor aqui. Olha para o pastor. Hoje, eu continuo sendo um bom filho. Mas eu já não estou mais em casa. Qual que é a família hoje que eu presto conta? É ou não é, gente? Sim ou não? E se a minha mãe, olha para o pastor aqui, e se a minha mãe me criasse como um ovinho ali, assim, ó, um pelinho ovo ali, aquele cuti-cuti, meu filho, lindão para sempre, e não sei o quê. Ela entraria em depressão lá agora e morreria. Não entendo o pastor errado. Tá casado? Tô. Cuida do seu filho. Mas vai chegar uma hora que tem uma música do alto poeta por lá que diz que o filho cria asa. Vocês sabem, né? Vocês estão que estão, né? Amigo, não entendo o pastor aqui errado. Olha pro pastor. O que o Eucana só queria da Ana, não é que a Ana desse um filho para ele. O Eucana só queria ser valorizado como marido. Você vai entender que lá na frente, por que eu tô falando isso aqui? Escuta, eu não tô falando que você tem que ficar contra o seu filho. Tá entendendo, sim ou não, gente? Mas o filho constitui família e vai embora, amigo. Minha mãe sempre dizia, uma mãe cuida de 10 filhos. 10 filhos não cuida de uma mãe. Você me desculpa falar abertamente, continuo amando a minha mãe, não dou dor de cabeça para ela, ajudo no que der para poder ajudar. Mas nem sempre eu tô lá do lado dela, eu tô aqui. 19 de julho é aniversário dela. E aí? Não tá aqui. Vai dar que dia 19 de julho?
Olha para mim alguém, Murilo. Se der dia de culto, não tem como. Não tem como. Família. E aí? Mas você é um cara ruim. Você acha que a Maria não pedia a Jesus para poder continuar um pouco mais do lado dela? Mas Jesus tinha um chamado, ele tinha que obedecer o que Deus falou com ele. A Ana estava sendo sacudida agora. O marido dela estava sacudindo. Puxa vida, você não está vendo que eu estou sempre contigo? Toda a sua cabeça é ficar chorando. A gente não tem vida mais como marido e mulher. Tudo você é chorar, reclamar, porque você não tem filho. Poxa vida, você não está vendo que eu estou sendo melhor para você do que 10 filhos? Tem gente que o sacode é para aprender a valorizar a família, irmão. A pessoa dá mais moral para o patrão do que para a própria esposa. Lá dentro do escritório, lá faz o melhor cafezinho para o patrão. Chega em casa, o marido parece que está mastigando fumo, aquele café, irmão. Horroroso. Estou falando como homem de Deus aqui. Não entenda o pastor errado, irmão. E não entenda o pastor errado. Às vezes o sacode é para a gente aprender a valorizar, com todo respeito, quem realmente precisa ser valorizado. Não adianta nada eu ser um sucesso no altar e ser um fracasso como marido, irmão. Vai adiantar o quê? Não adianta nada. O sucesso nenhum no secular substitui o fracasso dentro do lar, não, amigo. Não substitui. Não entenda o pastor errado. Às vezes você está sendo sacudido para poder entender que você tem mulher dentro de casa, amigo. Você tem esposa. Você tem marido dentro de casa, irmã. Você tem filhos dentro de casa ainda com você? Poxa vida. E aí eu vou levar para o outro lado. Quarta-feira é dia de orar pela família. E aí? Não sou eu que estou. Briga com Deus, tá? Quem aqui orou para Deus dar uma palavra? Quem orou? Quem orou? O problema agora é seu. Culpa sua. Eu mudei. O que Deus pediu para mudar, eu mudei. Pastor, tá bom. Tá bom, pastor. Eu já entendi. Ah, já entendeu mesmo? Mas calma que você vai entender que a Ana compreendeu depois o que o Elcana estava dizendo. Vocês estão conseguindo entender como o pastor está tentando passar aqui, sim ou não? Ô, Ana, puxa vida. Eu dou um pouquinho de oferta para a Penina lá, entregar lá diante do sacerdote. Para você eu dou porção dobrada, Ana. Você não está entendendo que para mim, não importa filho. O importante é estar bem contigo. É o que o Elcana estava dizendo. Não, pastor, o filho vem, eu sou doido para ter um filho para melhorar a minha relação com a minha esposa. Tá bom, irmão. Mas daqui a pouco o filho nasce, cresce e vai embora. Aí fica só os dois boca murcha dentro de casa, um brigando com o outro. Né, que saudade, meu filho. Vou lá ficar uma semana na casa dele. Você não tem marido, não, irmão? Você não tem marido, não? Você não casou, não? Você não tá vendo que você tá enchendo o saco da sua nora? Ela não te fala. Pastor, você não está vendo que você está enchendo a paciência, não, irmão? Não, pastor, eu moro com a minha mãe mora no fundo. Que coisa linda, irmão, que coisa linda. Você está de parabéns. Só que eu não posso ir contra a Bíblia, não, viu? E olha o que vai acontecer, ó. Ela foi sacudida, isso aqui foi um sacode. Um sacode, abalou a estrutura dela. Mas olha isso aqui agora, deu sacode para colocar de pé. Pula para o verso 19 aí, por favor. Você vai entender porque o pastor está falando tudo isso hoje. E levantaram-se de madrugada, e adoraram, e voltaram, e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor, o que é a igreja? Vamos tirar a prova dos 9 agora, se a Ana vai aprender a valorizar a família, o esposo como deveria. Não estou dizendo que ela não valorizava, mas ela não dava uma atenção devida. Não entenda o pastor aqui errado. É a Bíblia que está dizendo. Olha o verso 22. O menino nasceu, ó. Ela vai dar para Deus. Olha a atitude linda que ela fez. 22, filho. Porém, Ana não subiu. Mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor. Atenção. E lá fique para quando? Sempre. O que a Ana estava dizendo para o Eucana agora? Vou levar ele e vou deixar ele no templo. Deus cuida melhor do que eu. E a partir de agora, é só eu e você. Quem está entendendo? Quem está entendendo? É por isso que Deus deu Samuel para Ana. Sabe por que Deus deu? Porque Deus sabia que ela não ia negar para ele. A Ana só queria um filho. Mas Deus queria dar para Ana um profeta. Às vezes, o que você quer está fazendo você desvalorizar quem Deus queria que você valorizasse. O que você quer é muito pequeno perto do que Deus vai te dar, irmão.
Você viu o que a Ana fez? Pode ir, meu marido. É tempo de adorar a Deus, só que o menino está quase desmamando. Na hora que ele acabar de desmamar, aí o Eucana ficou assim, o que ela vai fazer? Eu vou levá-lo, vou deixar lá com ele, porque lá Deus cuida melhor dele. Era só isso que eu queria, não era? Mas eu entendi. Agora é só eu e você. Agora é só love, só love, só love, só love, só love, só love. Consegue compreender? Quando a Ana entendeu o que realmente o Eucana estava falando, olha pro pastor, Deus abriu nela a madre. E aí eu vou te falar um negócio. Às vezes Deus sacode a gente para a gente colocar de pé. Sabe por quê? Valorizar quem a gente realmente deveria valorizar. E não estou jogando piada para ninguém aqui não, hein? Mas qual que é o seu compromisso com os seus? Você me desculpa a maior sinceridade do mundo. Posso falar abertamente? Posso falar mesmo? Irmão, feriado, final de semana, é família, irmão. É família. Alargar a família para ficar quietando de gente. Sabe? Sabe por que eu estou falando isso aqui, irmão? No boteco cheio de macho lá, tudo fedorento, cheio de cachaça, de maconha. Deus do céu, irmão. Para deixar sua família em casa, irmão? Poxa vida. Você vai ser sacudido, hein? E se a raiz não estiver profunda, você cai, hein? Toma cuidado, hein? Natal é família, amigo. Ano Novo. Todo dia é família, amigo. Conseguiram compreender? Só que vai ficar um pouquinho mais pesado. Às vezes o sacode vem para você acordar para um grande propósito. Isaías 38. Pastor, mas meu casamento tá ruim, pastor. Pois é. Eu costumo dizer que se a grama do vizinho tá mais verde que a sua, rega a sua para ficar melhor do que a do vizinho. Não, pastor, aquele ali que é casamento de verdade. Qual casamento você está falando? Da internet? Não é modelo de vida para ninguém, amigo. Na internet ninguém trai. Todo mundo ama. Todo mundo respeita. Eu tinha um cara que trabalhava comigo, irmão. Estou falando a verdade. Lá numa empresa, antes de eu entrar na obra de Deus, que ele tinha uma noiva e tinha uma namorada. E ele não tinha rede social. E o papo dele era assim, eu não uso rede social, não tenho tempo para rede social, então eu nem tenho. Mentira. É porque ele não queria ser visto. Você estava noivo com 2 pessoas, irmão. A noiva ligava, a noiva mesmo, a verdadeira, e ele tratava com o maior carinho, irmão. Ô, meu chuchu, que não sei o quê, meu bombom, sei lá, minha amora. Sei lá que negócio. Eu falei, rapaz, cara, é romântico. Aí de repente ligava a outra. Eu falei, rapaz, essa mulher acabou de ligar para ele, ligou de novo, não era a outra. Tratava do mesmo jeito. Eu falei, rapaz, mas que bicho safado, irmão. Qual que é o casamento que você está pegando para o modelo? O meu? Vai não, irmão. Olha para Jesus. O do Murilo? O de não sei quem? O de não sei quem? Não. O casamento real é aquele que a Bíblia ensina. Final de semana é dia de família, meu irmão. Família, família. Só você vai ser sacudido, hein? Você nunca passeou com seu filho. Seu filho. O traficante está doido para passear, viu? E naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque o que, igreja? Morrerás. E não o que, igreja? Morrerás. Meu irmão, eu vou te falar um negócio, eu acho que nada mais mexe com a estrutura de alguém do que o diagnóstico de uma doença mortal. Eu falo para você que eu já visitei no hospital várias pessoas que estavam assim, ó, pode partir a qualquer momento. Nada mais abala a estrutura de alguém, sacode a estrutura de alguém, do que um próprio problema de saúde que não tem cura. O Ezequias, você já está cansado de ouvir a história, ele agora recebe diante dos seus olhos, de tudo ali que ali estava, um diagnóstico seguinte, você vai morrer, cara, não adianta. Deus mandou te falar. Por que é que foi Deus que mandou? Presta atenção aqui, pessoal. Por que você acha que foi Deus que deu para ele o diagnóstico?
Porque Deus queria mostrar para ele que quem estava no controle do sacode era ele mesmo. Toma cuidado, hein? Toma muito cuidado, como diz a minha mãe. Não brinca com fogo, não. Com fogo você queima, hein? O que o senhor está querendo dizer, pastor? Continua a leitura que você vai entender. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade com um coração perfeito e fiz o que era reto, ou o que, igreja? E chorou Ezequias muitíssimo. Você já sabe disso aqui, de trás para frente, frente para trás. Não entenda que o pastor é errado. Tem gente que só vai se ficar de pé, só vai entender que precisa orar, que precisa se consagrar, que precisa estar no culto, precisa ouvir a palavra, depois que a situação estiver meio apertada para o lado dele. O Ezequias agora virou a rosto para a parede e orou diante de Deus, falando que para Deus lembrar que ele era aquele cara que não sei o que e tal. Beleza, a gente já entende perfeitamente isso. Correto. Mas o que isso tem uma coisa a ver com a outra? Ontem eu estava lembrando disso aqui e lembrei da minha mãe. Gente, nada na nossa vida é por acaso. A minha mãe só foi para a igreja depois que o meu irmão foi preso, que nós perdemos tudo, inclusive o nosso pai. Não é errado você procurar Deus quando você está precisando. Errado é você não entender que o problema talvez seja algo de Deus usar para poder te sacudir. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Isso trouxe para minha mãe um grande benefício. Eu vou te falar por quê. Você sabia que a minha mãe, quando ia, me levava para a igreja? Eu ia com a igreja com ela quando criança. O pessoal da escolinha não me aceitava lá na escolinha? E eu não sei por quê, irmão. Eu não vou falar o nome da igreja. Minha mãe fazia campanha em 2 igrejas. Não vou falar o nome da outra, não. Um era aqui, a Igreja da Graça, lá em Minas. Teve um dia que a hora da oração, na sexta-feira, dia de libertação, a tia da escolinha, eu escutei a cochichando com a outra. Leva esse demônio lá para receber oração de posição de mão. Aqui não tem isso não, viu? Pode ficar tranquilo. Só que isso foi muito bom para mim. O pastor falava assim, fecha o olho. Eu não fechava de jeito nenhum, irmão. Eu queria ver as pessoas sendo libertas. Baixutinho, criança. Criança mesmo. Sabe o que a minha mãe fazia? Não entenda que o pastor é errado, porque eu não estou pedindo para você ficar triste comigo. Você pode sempre trazer sua criança aqui. Aqui sua criança é bem-vinda. Só que, ó, pai, mãe, você sabe que a sua criança, às vezes, quando você tem que ir no banheiro com ela, senta no último banco, na lateral, fica mais fácil você levantar e sair no banheiro. Tá entendendo, sim ou não, gente? Fica mais fácil. Minha mãe fazia isso comigo. Só que todo mundo orava, fechava os olhos e manifestava demônio, aquela coisa toda, eu ficava assim, ó. Por Deus do céu, eu ficava assim, rapaz, que legal. Criança, olha onde eu tô hoje. Por que Deus sacudiu a minha mãe? Quem é o intercessor hoje da família? Olha para mim, você está entendendo por que às vezes Deus te sacode? É para você se levantar espiritualmente, é para você aprender a ter um compromisso maior com Ele. Tem gente que nunca vai entender essa frase, ou vem pelo amor, tem gente que nunca vai entender até a dor chegar. Tem gente que nunca vai entender que precisa buscar pela família até descobrir que alguém está vivendo uma vida errada. Aí eu vou estar na quarta-feira orando. Tem gente que nunca vai entender que tem que orar por libertação do filho só depois que o filho cair para o mundo afora que a pessoa vai trazer na sexta-feira a foto aqui. Adianta? Claro que adianta. Mas poderia ser livre desse sacode se antes já tivesse o compromisso de estar na igreja, irmão. Não entendo o pastor errado. Valeu? Claro que valeu. Hoje eu estou aqui. Hoje eu sou um pastor da Igreja da Graça. Hoje eu sou um pastor, com todo respeito, irmão, também de libertação. Mas a minha mãe, na época, sem sabedoria, Deus já fazia entender. Ela tinha que levar o filho. E a tia da escolinha que não queria deixar lá, foi também usada. Porque eu vi os... E eu ficava de olho aberto, aí o pastor fecha o olho. E eu lá assim, ó. Ele fecha o olho. Eu falou assim, ó, vai fechar o olho e vai manifestar agora. Eu falei, Jesus, se foi em mim. Criança, sai sem manifestar. Olha para o pastor, valeu ou não valeu a pena? Às vezes Deus permite o sacode para um grande propósito ser revelado na sua vida. Meu irmão, não sei por que você está... Sabe, às vezes você está calado aqui, mas eu queria te falar um negócio. Está sendo sacudido? Não reclama não.
Deus está levantando Antônio Júnior lá dentro da sua casa para ser o grande intercessor da sua família. Ué. Não reclama não, irmão. Não reclama. Não reclama. E a minha mãe ia. Lembro como se fosse hoje, empurrando eu assim. E aquele negócio. E eu chegava lá, a tia da escolinha, não, você já está grandinho, você tem que ouvir a palavra. Ela não queria que eu fosse para lá, entendeu? E aí eu já ficava lá. E você já sabe o que aconteceu, irmão. Eu fiquei apaixonado por isso, no bom sentido falando. Aquilo ali já brotou em mim um desejo, uma semente, ainda quando criança, de fazer a obra de Deus. Pai, traga seu filho. Pastor, mas ele não quer vir. Quantos anos seu filho tem? 10. Ele tem que vir, irmão. Você é pai ou você é um palhaço? Sem querer, escapuliu, viu? Tem que vir, irmão. Eu, hein? Mas olha pro pastor. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Seu filho gosta de ir no banheiro, senta com ele no cantinho. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Você levanta com ele, facilita. Tá entendendo, sim ou não, gente? Aqui eu sento onde eu quiser. Então tá bom. Deus às vezes sacode para um grande propósito. Não reclama. Não reclama. Não reclama. Versículo seguinte. Estou falando que Deus sacode para um grande propósito? Versículo 4, perdão. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas o que, igreja? E eis que acrescentarei aos seus dias quantos anos? O que eu disse até agora? Que às vezes Deus permite o sacode para realizar na nossa vida um grande o quê? Propósito. Olha o verso 6. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a essa cidade. Eu defenderei esta cidade. Eu te pergunto, esse exército do rei da Síria ia ou não atacar o povo de Ezequias? O Ezequias sabia? Não. Isso aí que é o problema. A gente não deve reclamar por causa do sacode. E se Deus está querendo nos dar um grande livramento? Que a gente nem sabe. Consegue compreender? Sim ou não? A Arapuca já estava armado, o Ezequias não sabia. Deus usou aquele sacode de um problema de doença por Ezequias se fortalecer. Depois ele vacilou, mas Deus queria dar um grande livramento. Quantos anos o Ezequias viveu depois disso aqui? Não, que 15, meu. A Bíblia diz que, se você for ler lá no livro dos Reis, a Bíblia diz que Deus sarou ele da enfermidade e acrescentou para ele mais 15 anos além do que ele viveria. Não é que ele viveu mais 15 anos, não, irmão. Deus acrescentou, vamos supor que ele chegasse a 100, agora ele chegaria a 115, está entendendo, sim ou não? Deus te trouxe aqui hoje para poder te falar. Não reclama não, tá? Deus está fazendo desse sacode virar um grande propósito de livramento para você e para a tua casa. Ô, glória a Deus! E às vezes o sacode vem, meu irmão, para acordar a gente. Como assim, pastor? Agora é a última parte do culto e nós já vamos orar. Atos 20. Atos capítulo 20, versículo 7, e atenção agora. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, nós vamos aqui agora partir o pão. Hoje é o primeiro dia da semana, amém, gente? Amém. Era num culto igual a esse aqui. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Irmão, vamos supor que esse culto começa às 7 da noite. Não colocar 7 da manhã. E o pastor aqui fala para vocês, ó, vai embora não. Deus quer falar conosco até meia-noite. Irmão, o que vai se levantar de gente para ficar bravo com o pastor? Tem gente que não entende propósito, irmão. Aliás, tem gente que não sabe nem por que está aqui. E eu não estou jogando piada para ninguém, tá? Pensa do jeito que você quiser. Pensa do jeito que você quiser. Não, pastor, eu tenho hora para ir embora. Eu entendo que você tem que dar comida lá, ajudar o pessoal da sua família. Eu não quero que você entenda o pastor errado, não. Mas e se for Deus, às vezes, quer te segurar? Pastor, um grande pastor da Igreja da Graça, um grande pastor, não vou falar o nome porque não sei se ele me permite falar. Não, vou falar. A mulher até contou a novela da vida real. Ele era pastor, se eu não me engano, em Guarulhos. Pastor Antônio, eu falo que eu sou o fake dele, o Antônio Júnior. Hoje ele é pastor no Tatuapé. Ele, um dia no culto de domingo, ele falou assim, olha, sei lá, foi domingo na semana, ele falou, olha, hoje nós vamos terminar um pouquinho mais tarde, não saia, Deus sabe o porquê que Deus está falando isso com a gente. Você sabe que a gente tem horário para terminar, mas hoje não sai.
fica aí até um pouquinho mais tarde. A mulher falou assim, eu não. O que esse cara pensa que é? Eu tenho horário para pegar ônibus. Saiu. Foi virar a esquina, o ônibus veio na lateral, bateu nela, ela ficou em coma um bom tempo. A situação foi tão grave que ela perdeu a voz. E aí ligaram pro pastor e falaram, olha, a irmã, aconteceu isso com ela. O pastor falou, irmão, eu falei que não era para sair, irmão. Eu não tô na carne, não. Eu tô falando na direção de Deus, irmão. Fica mais um pouco. Moral da história. Não liberaram para visita. Ele falou, quando liberar para visita, eu tô indo. E ela sem voz. Tava ruim. A situação dela era gravíssima. O outro bateu nela. E ele falou assim, mas quando eu for, ela vai voltar a falar. Ele disse que quando ele pôs o pé assim, no quarto, que ela já tinha saído da UTI, ela foi e começou já a falar, pedindo para ele perdão. Falou, não, fica, moral da história. Às vezes você não compreende, mas a gente não está aqui no altar na carne, não, amigo. A Bíblia diz, provar e ver. Vocês já estão vendo um monte de coisa que Deus tem feito. Essa semana agora, quem estava aqui na sexta-feira no culto? Você estava, Murilo? Estava, né? Claro que você estava, né, Murilo? Tinha mais algum obreiro, ou tinha alguém que estava no culto das 8, que a irmã contou o testemunho do câncer? Quem estava aqui? Levanta a mão, membro. Levanta, quem é membro? Estava aqui na sexta-feira. A irmã contou que ela foi fazer o exame no SUS, aí descobriu que tinha um nódulo no pulmão. E a médica falou, você não está sentindo nada? Eu não estou. Então, seu caso é urgente. Entra lá e para fazer o tratamento. E ela foi lá fazer o tratamento, era 6 meses depois. E o caso dela não podia esperar muito, que era urgente. A filha dela falou, mãe, eu já marquei para a senhora uma consulta no particular. Não, mãe, já está marcado, na hora tal e na clínica tal. Vai lá e fala com a doutora. Ficou caro, pastor. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, quem que era a doutora? A mesma que tinha me atendido no SUS. Aí ela falou comigo, senhora irmã Tereza, o que só está fazendo aqui? Ela falou, doutora, ia demorar muito, mas eu vim aqui, a minha filha pagou, nem sabia quem que era. A senhora que é a médica, então, por favor, faça de novo o exame em mim. A médica falou assim, pra quê, dona Tereza? Já está do tamanho de um não sei o quê, desse tamanho assim já. Isso aí é coisa séria. Não tem como, isso aí é tratamento. E pedir a Deus para não espalhar. Minha filha paga o exame, pagou o exame. Ela contando aqui. Quem estava aqui sexta-feira de manhã, minha irmã contando. Então vocês podem achar que eu estou inventando. Para que eu vou inventar uma história dessa? Eu sou maluco? Ela disse que a médica pegou assim, ó, os 2 exames. Ó, a mesma médica do SUS lá. Mas tá aqui! Tá aqui! Falou igual a Marina. Tá aqui! Aqui não tá. Repetiu. Ela era mineira. Repetiu. Cadê o câncer? Sumiu. Pra honra e pra glória de Deus, irmão. Não precisa aqui que você entenda o pastor errado. Eu tô aqui na carne, não, amigo. Deus está fazendo tanta coisa no nosso meio. Você não tem percebido, irmão. Deus é bom, toda honra, toda glória. Só que você não divulga para ninguém isso aí, né? Porque você não divulga, que você chamar alguém de sua família, você já sabe que eu vou pedir oferta, né? E você vai ficar com vergonha de sua família. E o apóstolo Paulo demorando o culto, irmão. Não vai embora, vai ficar. Fica. Moral da história, estendeu até meia-noite. Só que agora você vai compreender que tem gente, irmão. Presta atenção no que você vai ouvir. Você vai perceber quem vai ser na igreja o sacudido, se não vigiar. Olha o versículo seguinte. Ó. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa o que, igreja? Janela. O Eutico falou assim, ó. Ó o Eutico. Embora ele não quer que eu vá, né? Mas ao menos ficar na janela para saber o que está passando lá na rua, eu vou ficar. Ai, ai, ai. Gente. Você já sabe quem são os que são sacudidos da igreja, né? São os que gostam de ser atraídos por aquilo que passa lá fora. Mês de festa junina. E aí, crente? E aí, evangélico? E aí, cristão? Tá na janela, né? Gosta de ver o que está passando lá dentro? A janela não é lugar de se assentar. Na janela, presta atenção, porque aqui é a janela. O Eutico, aqui é o culto, tá? Ouviu que o apóstolo Paulo falava com a orelha, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas também viu o que passava lá no mundo, né? Você vai ser sacudido, irmão. Se prepara, viu? Se você não prestar atenção.
para você aprender que a queda nunca faz você cair para o lado de dentro. A queda sempre te coloca para fora. Numa janela, caiu do terceiro andar. Tomado de um sono, o que, igreja? Durante o extenso discurso de Paulo. E foi levantado o que, igreja? Morreu. Você consegue compreender o que Deus agora vai fazer com Eutico? Só que tem um propósito nisso tudo. Claro que tem. Não era só o Eutico que sentava na janela não, tá, gente? Já já você vai entender algo novo aqui. Mas o que eu quero que você entenda, pastor? Ele dormiu, caiu para o lado de fora, tá bom? Não caiu para dentro da igreja, caiu para o mundo e morreu. Pastor, ele foi ou não sacudido, gente? Sim ou não, gente? Sim ou não? Sabe qual que é o problema dessa história toda? É que os que estão na igreja e são atraídos ainda por coisas do mundo, Deus às vezes vai permitir você quebrar a cara um bocado de vez para você poder entender que você não tem que ser atraído por coisa que está lá fora, não, irmão. Mas servo de Deus, você não pode ser atraído por essas coisas aí, ó. Eu falei de festa junina e estou falando de novo, não tem nada, medo nenhum de falar isso aqui. Igreja que promove esse tipo de festa é uma igreja que não é firmada na palavra. E não tenho medo de falar isso aqui não, irmão. Não tenho medo. Manda para quem você quiser, quem tá aí. Manda para quem você quiser. Recorta, manda para quem você quiser. Pô, nem aí, irmão. Carnaval. Teve igreja que fez carnaval gospel. Não vai muito longe não. Aqui em Campinas, aqui, irmão. E a igreja está assim, ó. Ó. Meu Deus que me perdoa que eu vou falar aqui, irmão. Se for para poder ficar no lugar desse, eu prefiro ficar no mundo. Ao menos eu não estou enganado lá. É igual o negócio de vida sentimental. Servo de Deus. Toma cuidado. Seu diabo está entrando no seu casamento porque você está sendo atraído para coisa mundana, hein? Eu não sei se... Ai, já contei isso aqui. Mas tem que contar. Ai. O camarada trouxe a esposa dele assim e falou: pastor, estou junto com a minha esposa aqui, converso com ela que eu vou separar dela. Aí ela ficou surpresa, ela não sabia. Falou: eu? Por que você vai separar de mim? Pastor, eu falei: o que foi, irmão? O que está acontecendo? Lá em São Paulo. Pastor, não ri, tá, gente? Não ri. Por favor, se ri. Ela falou: mas por que você vai separar de mim? Pastor, eu não aguento mais vestir de Batman. Vocês entenderam? Eu olhei para ele e falei: não, rapaz, não consigo nem olhar mais para você, irmão. Quase que eu falei: cadê o Batmóvel? Olha o que a mulher pediu pro cara, irmão. Olha que maluquice, irmão. Onde ela tá aprendendo essas coisas, irmão? E eu, hein? Eu fiquei sem graça, irmão. Tô falando a verdade. Ô, Eutico, você tá atraído demais por coisa do mundo, hein? Não, pastor, isso aí é para melhorar a relação. Vai no médico, irmão. Seu marido tá mal, então, hein? Tem que estar feio pro lado dele. Leve no médico, não é pecado, não? Qual que é o problema? Ué, tá passando por uma luta, o médico ajuda. Não, pastor, tem vergonha de eu vou contigo. Eu vou. Fala, doutor, o trem tá feio aqui, do lado desse cara aqui. Precisa disso não, gente. Não precisa disso não. Ô, juventude, deixa eu te dar um conselho. Você gosta de ser mundano, né? Você vai cair, hein, rapaz. Deus vai te sacudir, hein? Vai, juventude. Eita coisa, né? Só que não entendo o pastor errado. Não precisava chegar desse ponto. Você notou que o discurso estava muito longo? Você notou, sim ou não? Tem gente que depois de muito tempo de igreja começa a se voltar para a coisa do mundo. O início é mil maravilhas, evangeliza, até que o poste fala de Jesus, irmão. Fala até para os animais, ora por todo mundo, tudo tá amarrado. Sabe? Antigamente tá amarrado, agora já tá assim, tá solto, tá amarrado em mim. Agora, o tempo de igreja, irmão, se a pessoa não vigiar, ela cai. Ela já começa agora
a saber mais do que o pastor. Ela vai comentando para casa que não é bem assim que o pastor está falando, que ela entende diferente, que sabe o que... Não, eu sei, você não sabe nada, irmão, nem eu sei. Ninguém sabe. Eu estou aqui aprendendo. Você acha que não? Estou falando a verdade. E porque eu estou entendendo que se... Presta bastante atenção. Se eu não vigiar, irmão, pelo muito tempo, eu vou para a janela. Aí começa a ser atraído por essas coisas. Daqui a pouco eu estou confundindo meu chamado inicial de pastor com outra coisa, irmão. A pessoa precisa agora colocar na cabeça dela que o diabo trabalha com o tempo. E o diabo não tem pressa, irmão. Ele trabalha com o tempo. Às vezes é muito tempo de igreja. Você já está pensando em sair por quê? Porque não conseguiu o que queria. Talvez não era do jeito que você pensava. E você está olhando a igreja assim, ó. Para de olhar a igreja nessa posição, irmão. Começa a olhar assim, ó. Para cima. Porque senão você desanima. Você começar a olhar a prática das pessoas, você acha que na igreja é lugar de gente santo? Você está enganado, amigo. É lugar de gente que procura santidade. A igreja é um hospital. Tem muitos enfermos, irmão. Espiritualmente falando. É por isso que você cai. É por isso. Eu já falei isso aqui, irmão. Você vem para a igreja aqui para quê? Não é para ouvir a palavra? É ou não é? De onde vem? Ó, a sua visão, ó. Mas não acabou, não. 10. Paulo, porém, descendo, inclinou sobre ele e abraçando disse, não vos perturbeis, que a sua alma nele, o que é, igreja? 11. E subindo, e partindo pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim o quê? Eu vou falar, tem gente que vai ficar triste comigo. O cara que caiu, ele participou da ceia? Tem que participar, irmão, tem que se acertar hoje para começar a participar hoje. Me desculpa se você ficar triste, mas o caído nunca nem se importa em participar. Tá nem aí, irmão. Pastor, mas a minha situação, o que te proíbe? Não tem nada que te proíbe, não. É só você se levantar, irmão. O que você precisa agora é falar, pronto, eu não quero mais isso, participa. Qual que é o problema? Meu Deus do céu, a igreja precisa despertar, irmão. Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz, quem não come e não bebe não tem parte com Cristo, irmão. Não sou eu que estou dizendo, briga com Cristo. Eu vou terminar, prometo. Olha para a tela. Ô Diogo, separa o 12, o versículo 12 na NTLH. Você vai entender uma coisa aqui. Talvez você nunca entendeu. Nem eu tinha entendido. 12 na NTLH. 12 na NTLH. Aí, levaram o moço, o que, igreja? Atenção. Para a casa dele. E isso os deixou muito o quê? Por que a Bíblia diz que levaram para a casa dele e isso deixou todos ali da casa animados? Animados em quê? É ir embora ou ir ao culto? Ir embora ou ir para a igreja? Pois é, exatamente isso. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, para eles estarem ali alegres, alguma coisa boa Deus proporcionou na vida deles. Sabe o que eu descobri? É que às vezes Deus permite um dentro de casa quebrar a cara para servir de exemplo. E aí? Já viu alguém de sua família quebrando a cara? Então aprenda. Aprenda. Rápido. Antes que você também caia da janela. Deus nos trouxe aqui hoje para dizer que às vezes Ele nos sacode. Mas Ele é o mesmo Deus que exalta, que nos coloca de pé. Termina em Tiago 1,12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação ou a provação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o... Você pode até ser sacudido, mas toda a bênção que estava escondida, Deus vai fazer aparecer. Ô, glória a Deus. O mesmo Deus que sacode é o mesmo Deus que exalta. Aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Fica de pé, por favor.